Bom, para a gente administrar alguma medicação por via parenteral, a gente vai precisar de bandeja ou cuba-rim, vocês vão ver mais à frente. As agulhas, né? Então, vou precisar de agulha, uma agulha mais calibrosa para eu aspirar o medicamento e depois a agulha que eu vou fazer a administração. Então, se for intramuscular, uma agulha para intramuscular, subcutâneo, uma para subcutâneo, tá? Algodão para a gente fazer a antisepsia da pele, o álcool a 70% para fazer a antisepsia da pele, o medicamento em si, que pode ser uma ampola, pode ser um frasco ampola, e a seringa. Vocês vão ver nas nossas aulas, né, de cálculo, eu vou mostrar para vocês, tá? Esses medicamentos, a diferença de um frasco ampola, de uma ampola, as seringas, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, ó, um frasco ampola. Frasco ampola é aquele frasco que tem o soluto. Ele vem a substância química em pó para que ela seja diluída. Esse frasco ampola ele pode vir acompanhado de um diluente ou então quando ele não vem com esse diluente, a gente usa água destilada. O álcool 70% para a gente fazer antisepsia, porque a gente sabe que a porcentagem que destrói micro-organismos é na porcentagem a 70%, algodão. Aqui a gente tem algumas seringas, então nós temos seringas de graduação maior, né, de 20, até uma graduação menor, que é de 1 ml. E as agulhas também, tudo isso, pessoal, vocês vão aprender na disciplina de técnicas básicas, tá? Então não se preocupem. Quais os cuidados, né? Cuidados para administrar medicamentos por via parenteral. Então a gente tem que, antes da aplicação, realizar a antisepsia na pele. Eu não posso injetar medicamento algum no meu cliente se eu não tiver feito uma boa higienização. E quando se trata de uma higienização na pele, a gente chama de antisepsia, tá? Realizar rodízio dos locais de aplicação. Então, se é um paciente que vai receber insulina, né, rotineiramente, a gente tem que fazer o rodízio desse local de aplicação para evitar lesões. Se é um paciente que está tomando antibiótico intramuscular, a gente também não pode aplicar sempre no mesmo glúteo. Tem que fazer rodízio entre os glúteos, entre o vasto lateral da coxa, tá? Observar o uso da angulação de administração correta, de acordo com a via e do número de agulha adequada, a via. Então, dependendo da via, o ângulo da agulha ele é diferente. Então, por exemplo, subcutânea, se for uma agulha própria para administração subcutânea, a gente entra no ângulo de 90 graus. Se for uma agulha um pouquinho maior, um ângulo de 45 graus. Intramuscular, a gente entra no ângulo de 90 graus. Mas se eu estiver administrando medicamento intramuscular numa criancinha com uma agulha maior, porque eu não tenho ali no momento uma agulha adequada para a criança, eu vou ter que entrar com um ângulo de 45 graus, tá? Antes da administração do medicamento pelas vias subcutâneas e intramuscular, deve-se aspirar para ter a certeza de que não houve punção de vaso sanguíneo. Vocês também vão aprender tudo isso em técnicas básicas, tá? Quando a via for subcutânea, ou seja, no tecido adiposo, na gordura, a gente faz a prega, introduz a agulha e antes de injetar o medicamento eu tenho que puxar o êmbolo da seringa. Isso chama-se aspirar, para ver se não volta sangue. Se voltar sangue, eu tenho que tirar a agulha, trocar e refazer o processo. Desprezar a seringa com a agulha juntas num recipiente próprio para pérfuro cortante. Nunca reencapar a agulha. Então, olha, depois que vocês usaram a agulha, a seringa, fizeram uma medicação, por exemplo, intramuscular ou endovenosa, a gente nunca pode reencapar a agulha, tá? Nunca. Eu devo pegar o meu joguinho da agulha com a seringa e desprezar num recipiente próprio para materiais pérfuro cortantes, tá? Existem materiais hoje, existem recipientes hoje que tem um dispositivo que você encaixa a agulha fica presa ali e você desconecta a seringa para cair apenas a agulha dentro dessa caixinha própria para material pérfuro cortante. E aí a seringa, então, sem agulha, a gente pode descartar num lixo infectante. Vias de administração de medicamentos. Então, vamos ver agora a via intradérmica.
Ela é utilizada para administração de medicamentos na derme e ela é indicada principalmente para aplicação de vacinas, como por exemplo a vacina BCG, e como auxiliar de testes diagnósticos de sensibilidades, testes alérgicos, por exemplo. O local mais utilizado, pessoal, para essa via é a região escapular ou a face interna do antebraço, né? Isso para testes de hipersensibilidade. E a região do deltoide no bracinho direito, que é para a vacina BCG. Para que não haja interferência na ação da droga e nos testes de sensibilidade, a limpeza da pele é feita com água e sabão. Então, por via intradérmica, a gente faz com água e sabão a limpeza. Olha aqui é aplicando uma vacina BCG, então a agulha entra rente à pele, tá? Ela vai ficar entre a epiderme e a derme e tem que formar essa pápulazinha, essa bolsinha com líquido. Aqui é um teste de sensibilidade na região de antebraço. Aqui a via intradérmica, então, né, pessoal? Olha aqui, a epiderme, aqui essa camada é a derme, aqui é tecido adiposo. Então, fica entre a epiderme e a derme, tá? Os locais que a gente pode aplicar a via intradérmica. A via subcutânea consiste na administração do medicamento no tecido subcutâneo, ou seja, no tecido adiposo, tecido de gordura, tá? E a absorção é mais lenta do que a via intramuscular. O volume aplicado ele pode variar de frações até 1 ml. Conhecida também como hipodérmica, é indicada principalmente para vacinas antirrábica, hormônios, como é o caso da insulina, anticoagulantes, como é o caso da administração da heparina, e outras drogas que necessitam de uma absorção lenta, porém contínua, tá? Os locais de aplicação são a face externa do braço, região glútea, face anterior e externa da coxa, região periumbilical, região escapular, região inframamária, flanco direito ou esquerdo. Ou seja, pessoal, onde nós conseguirmos fazer a pinça para que essa agulha atinja a gordura, o tecido adiposo, ela pode ser aplicada. Então, olha aqui. Quando eu tenho uma agulha própria para administração subcutânea, a gente faz a prega, né? Então, eu faço a prega com o dedo indicador e polegar e eu introduzo a agulha no ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, quando eu tenho uma agulha maior do que a agulha de insulina, ou seja, ela é mais comprida. Então, se eu entrar no ângulo de 90 graus, eu vou passar pela pele, tecido adiposo e vou chegar no músculo. Essa medicação a gente quer administrar no tecido adiposo, aqui ó, na gordura. Então, aí eu tenho que mudar a angulação da minha agulha, tá? Ir para um ângulo menor, um ângulo de 45 graus. Aqui todos os locais mais comuns onde a gente aplica a medicação subcutânea. Lembrando que via subcutânea é via no tecido adiposo, gordura, porém eu posso aplicar em qualquer região do corpo desde que eu consiga atingir o tecido adiposo. A via intramuscular, ela é utilizada para administrar medicamentos irritantes, menos doloroso. A absorção ela vai ocorrer mais rapidamente do que comparada à via subcutânea, porque ali no músculo tem uma maior vascularização, né, sanguínea. O volume a ser administrado ele deve ser compatível com a massa muscular, que vai variar de acordo com a idade da pessoa, a localização do músculo e o estado nutricional também.